Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Mário, sou professor do Instituto Federal da Paraíba, Campus Souza, e hoje a gente vai falar um pouco sobre as reduções das perdas pós-colheita em frutas e hortaliças. Antes de falarmos sobre perdas pós-colheita, a gente tem que ter uma ideia, um conhecimento sobre a influência dessa perda pós-colheita de frutas e hortaliças e como isso pode impactar na segurança alimentar. Então, dados da Organização das Nações Unidas mostram que o mundo, cada dia mais, ele está crescendo sua população mundial, tá? E dados aqui que eu trouxe esse gráfico mostra que até 2100 a gente terá um aumento enorme, um aumento de mais de 3 bilhões de pessoas. E isso pode impactar em quê? Veja que aqui a gente tem a população de países ricos e países mais desenvolvidos que terá um aumento em torno de 1,2 bilhões, ou seja, não vai oscilar tanto ao longo dos anos. Mas países muito menos desenvolvidos e países menos desenvolvidos, como Índia ou até mesmo Brasil, terão um aumento elevado na população. Isso vai impactar em quê? Isso vai impactar na quantidade de alimento disponível. Ou seja, quanto maior a população, maior a demanda de alimentos. E como que a gente pode solucionar esse problema? Produzindo mais alimentos ou conservando esses alimentos, reduzindo essas perdas? Então, um dos entraves, né, uma das alternativas, estratégias para solucionar esse problema não é aumentar a quantidade do que produzimos, e sim aumentar ou melhorar a qualidade na conservação de alimentos, né? Não precisamos aumentar as áreas de cultivo, e sim reduzir essas perdas para fazer com que esses alimentos estejam disponíveis para todos. A gente sabe que grande parte do que produzimos, seja frutas, hortaliças, cereais, alimentos de forma geral, é perdido na cadeia de produção, na cadeia de comercialização ou até mesmo quando chega na mesa do consumidor. Então, o caminho de desperdício de frutas e hortaliças ele é bem grande. Ele passa por diversos setores, onde 10% do que produzimos é perdido na etapa de colheita, 50%, ou seja, um grande valor, né? Cerca de 50% do que é produzido é perdido nas etapas de manuseio e transporte, devido à falta de uma cadeia de frio, devido a um excesso de manuseio desses produtos. 10% também se perde nas centrais de abastecimento, que a gente conhece como as CEASAs, lá pela falta de uma estratégia, de técnicas pós-colheita, essas frutas e hortaliças elas são perdidas. E os outros 30% são perdidos desde o supermercado, onde o consumidor compra aquele produto, fruta ou hortaliça, e também na mesa, né? Então isso impacta muito na disponibilidade de frutas e hortaliças para as pessoas. Então, conforme a gente vê nessa imagem, grande parte do que é produzido é perdido devido a diversos fatores. Dentre eles, ao metabolismo das frutas e hortaliças. A gente sabe que, por serem produtos hortícolas, produtos agrícolas com alta quantidade de água, eles estão susceptíveis a diversos danos, diferentemente de grãos. Os grãos, eles, por terem menor quantidade de água, eles têm maior vida útil e menor perecibilidade se comparado às frutas e hortaliças. E dentro do grupo das frutas e hortaliças tem aquelas que têm uma maior perecibilidade, como por exemplo a banana, que tem uma vida útil de prateleira bem pequena,
O morango, que também tem uma vida útil extremamente pequena. A gente compra um morango hoje, com 3, 4 dias ele já não está mais ótimo para consumo. E se a gente comparar essas frutas e hortaliças com outras que têm maior vida útil, como laranja, como maçã, que elas, por terem um metabolismo diferente, elas conseguem ter maior vida de prateleira, tá? Então, as perdas pós-colheitas influenciam em diversos fatores, né? Por exemplo, o crescimento populacional mundial, ele influencia diretamente nessa perda pós-colheita. Por quê? Cada dia mais as pessoas elas querem mais praticidade de produtos alimentícios. Então isso impacta na disponibilidade desses produtos para as outras populações, outras pessoas. Segurança alimentar e fornecimento de alimentos também. Por quê? Quando a gente reduz essa disponibilidade de alimentos, algumas pessoas elas não conseguem ter acesso a outros tipos de produto e acaba influenciando, afetando na segurança alimentar. Então, o fornecimento de alimentos ele é impactado, ele vai ser afetado, porque nem todos vão ter acesso aos mesmos alimentos. O êxodo rural também influencia, porque cada dia mais o homem não quer mais ficar no campo, né? Devido ao avanço tecnológico, as pessoas elas já querem ir para os centros urbanos, a busca de melhor qualidade de vida, de educação, emprego, e isso, queira ou não, influencia na disponibilidade. Por quê? Grande parte do que a gente consome, queira ou não, vem é cultivado pelos agricultores familiares, principalmente frutas e hortaliças. Os grãos, de forma geral, não. Alguns a gente consegue obter através do agronegócio, tá? Mas frutas e hortaliças elas são cultivadas por pequenos produtores. Então, quando a gente tem esse deslocamento do homem do campo para a cidade, acaba que a gente reduz também, tem uma redução na disponibilidade desses produtos hortícolas. E isso vai impactar na oferta e demanda. Por quê? Se eu tenho pouco produto que está disponível no mercado, logicamente esse produto ele vai ser mais competitivo. Então acaba que vai gerar uma maior competição por esse produto e nem todos vão ter acesso. Isso, consequentemente, influencia na segurança alimentar. E a gente sabe que grande parte do que é produzido, principalmente frutas e hortaliças que têm uma vida útil bastante reduzida, é perdido nas etapas de pós-colheita. Depois que o produto é colhido, que ele passa pelo manuseio, transporte, recepção, beneficiamento, lavagem, todas aquelas etapas após a colheita, isso impacta também na qualidade desse produto e na disponibilidade. O restante das perdas, ou seja, ocorrem após a comercialização, ou seja, 86% das perdas ocorrem na exposição do produto para venda. Outros 9% acontecem no transporte e 5% no armazenamento. Essa taxa elevada de 86% na venda ocorre devido ao manuseio excessivo, principalmente de algumas frutas que são sensíveis, como uva, tomate, que queira ou não, o consumidor ele gosta de manusear e acaba influenciando, causando dano. É por isso que a gente tem essa alta taxa de perda. E o armazenamento também influencia. Mas essas perdas pós-colhidas elas não ocorrem de agora. A perda de alimento é um problema antigo. O homem pré-histórico, o homem antigo, ele quando percebeu que muito do que ele se alimentava, muitos produtos, muitos alimentos, eles estragavam, e aí foi ele quando começou a perceber que precisava de técnicas de preservar esse alimento. Foi onde surgiu as técnicas de conservação dos alimentos, com sal, a partir da secagem, a partir do uso da fumaça. De diversos métodos foram desenvolvidos nessa época, porque o homem viu a necessidade de conservar esses produtos para que tenha uma oferta constante.
Mas a gente falou sobre das perdas pós-colheita, mas como a gente consegue reduzir, quais seriam as vantagens de reduzir as perdas pós-colheita? Então, quando a gente reduz as perdas pós-colheitas, a gente tem diversos benefícios, como aumento no suprimento de alimentos, porque a gente não vai precisar comprar outros alimentos, frutas e hortaliças, que a gente vai conservar aquelas, reduzir aquelas, então a gente vai ter uma oferta por mais tempo. Eliminação de energia gasta para produzir e comercializar o alimento perdido, porque para a produção de frutas e hortaliças gasta-se muita energia e tempo, né, que é utilizado para a produção e comercialização. Então a gente reduzindo essa perda pós-colheita, além da redução do gasto econômico, a gente também reduz o gasto de energia. Outro fator, outra vantagem seria a redução da poluição em decorrência da matéria orgânica em decomposição. Como a gente viu naquela primeira imagem do slide, aquela segunda imagem, aliás, a gente viu que grande parte do que é produzido ele é perdido. Isso acaba gerando poluição, né, por causa da matéria orgânica entra em decomposição, causando a produção de lixo orgânico, de chorume, e isso causa um impacto ambiental. Então, quando a gente reduz essas perdas pós-colheita, também indiretamente, a gente causa essa redução da poluição. Em alguns países em desenvolvimento, países emergentes como China, Brasil, esses países que estão em desenvolvimento, as maiores perdas causam e são ocasionadas pela deficiência de recursos humanos bem qualificados. Por quê? O conhecimento sobre o metabolismo de frutas e hortaliças é importante porque permite que o indivíduo conheça esse metabolismo e possa manusear de forma adequada. Por exemplo, se eu sei que o tomate é um fruto climatérico, que tem uma vida útil curta e que ele pode ter maior durabilidade se eu utilizar as técnicas adequadas, eu vou permitir maior conservação dessa hortaliça. No mesmo caso, a banana, que é uma fruta tipicamente climatérica. Se eu conheço o metabolismo dela, se eu conheço o mecanismo fisiológico que ela possui, eu vou utilizar as técnicas adequadas. Então, quando a gente tem os recursos humanos bem qualificados, ou seja, tem uma mão de obra qualificada, eu consigo promover maior conservação e, consequentemente, consigo utilizar as técnicas pós-colheitas mais adequadas. Outro fator seria o uso de tecnologias inadequadas do plantio ao armazenamento, ou seja, alguns países desenvolvidos eles têm uma cadeia de produção altamente tecnificada, desde o plantio até a comercialização. Isso permite maior conservação e maior redução dessas perdas. Por quê? Além do recurso humano bem qualificado, também tem que ter o uso de tecnologias disponíveis para promoção dessa redução de perdas. O excesso de manuseio também causa uma maior perda, porque desde a colheita, quando o produto é colhido na planta, ele já passa por um estresse. Quando ele é retirado da planta, ele já passa por um estresse. Então, desde aí essa etapa, desde a colheita até chegar na mesa do consumidor, esse produto passa por diversos tipos de estresse, como por exemplo o manuseio. Quando a gente pega uma fruta e apalpa, amassa, a gente está gerando um estresse. Esse excesso de manuseio acarreta na perda, porque queira ou não, durante esse manuseio, diversas mudanças no fruto ou hortaliças, elas vão gerar uma redução, principalmente pelo manuseio excessivo. As pragas e doenças são as perdas fitopatológicas, perdas biológicas, vão afetar também na qualidade, na conservação pós-colheita de frutas e hortaliças. E por último, a deficiência de infraestrutura.
Isso é um fator que vai acarretar nas perdas. Porque se eu tenho uma infraestrutura adequada, como o uso do armazenamento, o uso de técnicas que vão promover redução, eu consigo manter a conservação dessas frutas e hortaliças. Mas quando eu tenho uma deficiência de infraestrutura, acaba que eu não vou conseguir utilizar as técnicas adequadas para a conservação pós-colheita. Então eu trouxe aqui para vocês uma tabela que mostra o percentual de perdas de algumas frutas e hortaliças nos países em desenvolvimento. A gente vê aqui, ó, que a maior taxa de perdas pós-colheitas, a gente vê aqui, ó, é o mamão, um fruto tipicamente climatérico, que tem uma perda estimada de 40 a 100%, mas a gente tem também aqui, ó, a banana da terra, que também é uma fruta tipicamente climatérica, com 35 a 100%, mas a gente tem também aqui ó, o tomate, um fruto climatérico com perda estimada de 20 a 50%. Temos aqui também ó, a banana com 20 a 80%. Então, essas frutas e hortaliças, elas têm uma perda estimada elevada por causa do metabolismo fisiológico que elas possuem. As hortaliças como tomate, morango, que é uma fruta também, embora esteja englobada ali na classe de hortaliças, e frutas como mamão, banana, que têm um metabolismo fisiológico, que são frutos climatéricos, eles têm uma perda pós-colheita bem maior comparado às outras hortaliças, como maçã, que a gente vê aqui que tem 14% de perda. Ou no caso aqui do repolho, que também tem uma baixa perda pós-colheita. Então, se a gente comparar essas frutas e hortaliças, algumas delas possuem maior perda pós-colheita por causa do metabolismo que elas possuem, que elas apresentam, tá? Então, a magnitude das perdas pós-colheita é a seguinte: as perdas elas variam entre países desenvolvidos e em desenvolvimento devido à carência de infraestrutura adequada, tá? Alguns países eles não têm infraestrutura adequada e isso influencia na conservação de frutas e hortaliças. Como no caso aqui em países em desenvolvimento, há menor perda por causa que a colheita é feita manualmente. Isso pode influenciar na conservação. Algumas frutas elas são colhidas manualmente e isso acaba que é positivo porque reduz esse manuseio excessivo. Mas algumas frutas e hortaliças elas são colhidas mecanicamente e isso acaba gerando um manuseio excessivo do maquinário e, consequentemente, aumentando o percentual de perdas. Como no caso aqui em países desenvolvidos que tem colheita mecânica e, consequentemente, vai causar maior dano a esses produtos hortícolas. Outro fator que influencia nas perdas e nas perdas pós-colheitas é que em países em desenvolvimento os consumidores são menos exigentes. Isso influencia em quê? Quando eu tenho um consumidor muito exigente e ele vai comprar suas frutas e hortaliças no supermercado ou em feira livre, acaba que ele não quer produtos com características visuais, com bom aspecto visual. Ele quer frutas e hortaliças com bom aspecto visual, desculpa. Enquanto que consumidores menos exigentes, eles não são tão exigentes e isso acaba reduzindo a perda pós-colheita razoável. Por quê? Ele vai comprar frutas e hortaliças com aspecto visual não tão exigente. E aí as perdas são divididas em dois tipos: as perdas quantitativas e as perdas qualitativas. As perdas quantitativas, pelo próprio nome diz, são as perdas que a gente consegue quantificar, como redução do peso, através da perda da água ou matéria seca. Isso é ocasionado pelo manuseio inadequado. Enquanto que a perda qualitativa está representada pelo padrão de qualidade, perdas no sabor e aroma, deterioração da textura e aparência, e é de difícil avaliação, como a gente vê aqui nessa banana. A gente tem aqui frutas com alta qualidade, com boa qualidade,
enquanto que aqui, ó, essas bananas já estão passadas, então estão com a qualidade reduzida. Embora não tenha, essas aqui possam ser utilizadas de outras formas, através do processado, fabricação de doce, geleia. Mas essa perda na qualidade, ela influencia também na perda pós-colheita. Enquanto isso aqui é a perda na qualidade, enquanto na quantitativa é quando ocorre uma perda de qualidade, da quantidade. Então, as perdas na cadeia de comercialização passam por diversas etapas aqui, ó. Desde o produtor até o consumidor. Como por exemplo aqui, quando a gente colhe um produto, hortícola, fruta, hortaliça, ele passa por aqui, por essa etapa de preparo, depois da colheita, que vai desde a limpeza até a embalagem. E aí a gente já tem uma redução na qualidade aqui, ó. Redução, a gente tem uma perda. Depois que esse produto passa pela etapa de beneficiamento, ele é transportado. E aqui pode gerar diversos tipos de danos, como deterioração, amassamento, quebra, vazamento ou transpiração. Depois desse transporte, esses produtos são armazenados. Nessa etapa, a gente tem uma incidência de insetos, fungos, bactérias, roedores, brotamento, superamadurecimento, e isso ocasiona as perdas pós-colheita. Nessas duas etapas eu posso fazer uso de temperaturas baixas, uso de baixas temperaturas que vão promover maior conservação dessas frutas e hortaliças, tá? Mas quando eu não utilizo essas técnicas, acaba que isso pode gerar esses danos. Depois dessa etapa de armazenamento, as frutas e hortaliças elas vão passar para a etapa de processo e embalagem. Nessa etapa, pode ocorrer risco de contaminação de fitopatógenos, fungos, bactérias, vírus, devido à ineficiência, limpeza e sanificação. Se não for feita essas etapas corretamente, vai ocorrer uma contaminação desses produtos e gerando alimentos sem segurança de uso com perda de qualidade. E isso acaba chegando à mesa do consumidor e esses produtos eles vão ser descartados, ocorrendo maior perda. Como a gente vê aqui, as perdas por apodrecimento, como a gente vê aqui em tomate e nessas outras frutas. Então, uma forma de reduzir essas perdas é manter a casca intacta através do uso de embalagens adequadas, boa sanitização com o uso do hipoclorito de sódio, a lavagem adequada, secagem, uso do armazenamento a frio, e algumas frutas e hortaliças elas permitem o uso de fungicida para reduzir esse percentual de fungos. Então, uma das medidas e estratégias para reduzir esse apodrecimento é através dessas medidas, tá? Senescência. Senescência é um processo vital das frutas e hortaliças, ou seja, as frutas, as plantas, de forma geral, elas nascem, crescem, reproduzem e entram em processo de senescência, que é o murchamento. Uma das estratégias para reduzir esse percentual de senescência é através do uso do armazenamento a frio. Entretanto, algumas frutas e hortaliças elas não permitem que sejam armazenadas a frio, como o caso da banana, que não pode ser armazenada em baixa temperatura porque passa pelo processo de chilling, que é esse aqui, ó. A gente vê nessa imagem que é um sintoma de injúria por frio. Entretanto, algumas outras hortaliças elas podem ser armazenadas a frio, como tomate, laranja, goiaba, mamão, respeitando-se também a temperatura adequada. Comercialização imediata é uma forma de reduzir essas perdas pós-colheita devido à senescência, e o processamento, que algumas frutas permitem que sejam processadas para fabricar doce, geleia, é uma forma de reduzir essas perdas. Porque quando as frutas estão nessa etapa aqui, como no caso da banana,
e já não são mais comercializadas in natura, então elas são utilizadas como no processamento para a fabricação de doces e geleias. Muito embora nem todas as hortaliças são frutas e hortaliças podem ser processadas. Então isso é uma limitação que algumas têm. Murchamento. Murchamento é um dos processos que as frutas e hortaliças também passam, principalmente quando a gente tem uma umidade baixa, e isso acaba gerando esse processo de murchamento. Então, uma das medidas para evitar esse murchamento é que manter essas frutas e hortaliças em ambiente com umidade relativa elevada. Brotamento. Algumas frutas e hortaliças elas sofrem por esse processo de brotamento devido à quebra da dormência, como no caso do alho, da cebola, da batata, que a gente chama batata inglesa, quando são expostas a baixas temperaturas. Então, uma forma de reduzir esse brotamento é através do uso do armazenamento em temperatura adequada, como no caso de algumas hortaliças, elas são armazenadas em temperaturas que são mais adequadas. Aplicação de antibrotantes, colheita cuidadosa, acondicionamento protetor. Então, algumas hortaliças elas não são armazenadas em baixa temperatura por causa que possuem esse mecanismo de brotação. É por isso que algumas hortaliças, como no caso alho, cebola e batata, a gente não armazena na geladeira. A gente deixa fora da geladeira para que não brote, tá? Mas, em algumas situações, por exemplo, alguns produtores de batata, eles armazenam em temperaturas baixas, mas a temperatura que não vai promover essa brotação. As perdas biológicas, elas são ocasionadas principalmente pelo ataque de insetos, pássaros e roedores, e consequentemente, com esse ataque desses insetos, pássaros e roedores, vão contaminar o alimento, tornando-o inviável para consumo, gerando danos econômicos para quem comercializa ou para o produtor. Então, uma das formas é utilizar embalagens, como a gente vê aqui, ó, alguns produtores fazem isso em alguns cultivos, como no caso de tomate, de goiaba, para formar essa barreira impedindo o ataque desses pássaros ou de insetos e roedores. Perdas microbiológicas que são causadas por fungos, bactérias, vírus e, consequentemente, geram danos não somente a quem consome, principalmente a quem consome, por causa da contaminação de micro-organismos, mas também causando a deterioração e reduzindo a disponibilidade desse produto no mercado. E a gente tem as outros tipos de perdas. Temos as perdas químicas, como no caso dos constituintes químicos, no caso principalmente as vitaminas, onde alguns alimentos eles perdem a qualidade nutricional, como no caso das vitaminas, e temos também a modificação do sabor e flavor. E aí por isso que a gente às vezes compra uma fruta ou hortaliça e percebe que aquele produto ele não está com sabor adequado, devido a essa perda nos constituintes químicos. Reações bioquímicas que vão gerar sabores desagradáveis. Aí temos também as perdas mecânicas causadas por cortes, abrasões, quedas. Física, como o uso de temperaturas inadequadas. Isso é bem comum em banana. Algumas donas de casa ainda não entendem bem e acabam armazenando banana na geladeira. E banana não é uma fruta
que pode ser armazenado em baixa temperatura. Assim como a gente não armazena alho na geladeira, que ele brota. Então, essas perdas físicas ainda é bem comum devido à falta de conhecimento. E as perdas fisiológicas devido à respiração. Então, as frutas e hortaliças, os produtos hortícolas, agrícolas, de forma geral, eles são divididos em produtos perecíveis e produtos duráveis. Os produtos perecíveis são aqueles que estragam facilmente, que têm uma vida de prateleira bem curta. Como no caso, as frutas e hortaliças por terem alta quantidade de água. E temos os produtos duráveis, que são no caso os grãos, que por terem baixa quantidade de água, eles duram bastante tempo. Se a gente comparar um feijão, a gente compra no mercado um feijão, ele tem duração de 8 meses a 1 ano. Tem um prazo de validade bem maior, a durabilidade dele é bem maior. Enquanto que a gente compra essas hortaliças, frutas como, no caso, a banana, que tem poucos dias de durabilidade. Então, os fatores de perda desses produtos perecíveis duráveis são diferentes, tá? E isso permite o uso por determinado tempo. Como no caso da alface, que tem uma vida útil bem curta, devido à alta taxa de transpiração, principalmente se estiver em condições de umidade relativa do ar baixa. Tem uma taxa de murchamento rápida e, consequentemente, perda elevada. E uma das formas da gente reduzir as perdas pós-colheita de fruta e hortaliça é através das técnicas pós-colheita, como no caso do armazenamento, o uso do resfriamento, o uso de reguladores vegetais, para reduzir a atividade metabólica. Porque quando um fruta ou hortaliça ela é colhida, ela não deixa de viver, ela continua seus processos vitais, que é a respiração. Então, o que seria a respiração? A respiração é a manutenção dos processos vitais. Então, a fruta ou hortaliça, quando é colhida, ela ainda continua seu processo vital de respiração. É por isso que depois de colhida, ela tem uma vida útil bem curta. Tá? Então, as estratégias de conservação pós-colheita, de redução das perdas pós-colheita, é através das técnicas pós-colheita, como no caso o armazenamento. Mas aí vocês me perguntam, por que armazenar frutas e hortaliças? Qual o objetivo de armazenar? Então, um dos principais objetivos, ou alguns são, redução da atividade metabólica, atividade biológica, redução do crescimento de micro-organismos, redução da perda d'água. Por quê? Quando a gente armazena as frutas e hortaliças, a gente consegue reduzir a atividade biológica. Os processos vitais, como respiração e transpiração, eles são desacelerados. Alguns micro-organismos também eles não conseguem se manter em baixas temperaturas, e é por isso que é feito esse armazenamento e redução da perda d'água. Isso se a gente combinar as baixas temperaturas com a umidade relativa do ar adequada. Mas antes de fazer o armazenamento, a gente tem que levar em consideração diversos fatores, como isenção máxima de danos superficiais. Por quê? Se eu tenho um produto intacto, com a superfície, com a periderme intacta, tudo bem, eu consigo armazenar na temperatura adequada. Mas, se eu tenho um produto com dano superficial na periderme, ali na casca, ali só vai piorar a situação, porque é a partir daquele local de entrada que vai entrar os micro-organismos fitopatogênicos. Então, um dos fatores é isenção máxima de danos superficiais. Isenção de infecção, né? Eu não posso armazenar uma fruta ou hortaliça que estiver contaminada com algum fungo ou doença. Se misturar com as outras, isso vai acabar disseminando e aumentando
o dano pós-colheita. Pré-resfriamento e embalagens adequadas imediatamente após a colheita. Então, após a colheita, o ideal é fazer um pré-resfriamento. Por quê? Quando o produto ele é colhido, ele vem com a temperatura de campo elevada. Então, o ideal é fazer um pré-resfriamento através das técnicas como hidrorresfriamento ou pré-resfriamento em câmara fria. E depois disso, embalar e armazenar em temperaturas baixas. Por quê? Se eu levar um produto que é colhido do campo diretamente para o armazenamento em câmara fria, vai demorar mais a baixar a temperatura desse produto. Então, o ideal é fazer essas técnicas pré-armazenamento. Algumas frutas elas têm temperaturas adequadas, frutas e hortaliças, como no caso aqui, ó, abacate, que o ideal é que seja armazenado 12,8 com 85 a 90% de umidade relativa e que tem um período de 2 a 4 semanas de conservação. Enquanto se a gente vê aqui, ó, o mamão maduro, que requer uma temperatura de 8,3 graus Celsius e que tem um período de conservação de 2 a 3 semanas. A laranja, aqui, ó, 9,4 a 6 graus, tem um prazo de 5 a 6 semanas. Então, as frutas e hortaliças ela têm prazos de armazenamento, temperatura, período de conservação diferentes. Então, aqui, ó, o armazenamento, colheita de frutos prematuros apresenta qualidade inferior, mas tem maior período de armazenamento. Aqui é um estudo que mostra, ó, os frutos de laranja que foram colhidos em 4 estágios de maturação. Esse verde meio amarelo, esse amarelo quase todo e 100% amarelo. Então, os frutos foram colhidos em diferentes estágios de maturação. E depois disso eles foram armazenados. Mas a gente vê aqui, ó, que a taxa respiratória desses frutos, eles variam conforme o estágio de maturação. Além disso, o armazenamento ele é feito dependendo dos fatores econômicos. Por quê? Porque uma câmara fria, o uso de câmara fria requer um poder aquisitivo, não é algo tão barato, não é de fácil disponibilidade, então depende da disponibilidade e facilidade do mercado, do produto que vai ser armazenado, dos preços e etc. Principalmente o produto. Por quê? Se eu sou um produtor de banana, eu não preciso de câmaras frias para armazenar. Primeiro, por quê? Porque banana não pode ser armazenada em baixa temperatura. Agora, se eu sou um produtor de hortaliças como tomate, como pimentão, então, dependendo da disponibilidade e facilidade do preço, eu posso sim utilizar esse armazenamento. Então, o armazenamento temporário é feito para produtos perecíveis, enquanto para produtos que têm um grande prazo de vida útil, como melão, melancia, pimentão, tomate, que tem uma vida útil maior, ele pode ser armazenado em baixa temperatura. Como, por exemplo, manga, tomate, couve-flor, repolho, são armazenados até o período de comercialização. Por quê? Por terem maior vida útil, ele pode ser armazenado por bastante tempo e quando tiver um preço mais competitivo, ele pode ser comercializado. Como no caso aqui dessa reportagem que eu trouxe, que é a insatisfação com o preço, agricultores jogam toneladas de tomate às margens da rodovia. No caso, ocorreu isso em Ribeirão Preto. Ou esses produtores de batata jogaram toneladas de batata às margens da BR-354 em São Cortado, devido também à insatisfação com o preço. Por quê? Às vezes o produtor tem que gastar muito para colher esse produto. E quando for transportar e comercializar, não vai ter um retorno financeiro. E é por isso que alguns acabam
acabam colhendo e não transportando, porque vai ter um custo bem maior. Por isso que o ideal é comercializar num período mais competitivo. Então, como eu falei, quando o produto ele é colhido no campo, ele já vem com calor de campo. E o calor é uma forma de energia encontrada em qualquer matéria viva. O termo frio refere-se a um nível relativamente baixo, ou seja, a gente vai utilizar as temperaturas mais baixas para reduzir o metabolismo. Vamos remover o calor. Então, a refrigeração, o armazenamento refrigerado, é um método mais eficiente, mais econômico para o armazenamento prolongado de frutas e hortaliças. E aí, dentro desse armazenamento, a gente pode adotar também outras técnicas, como atmosfera controlada, atmosfera modificada, uso de ceras, que são eficazes para utilizar junto ao armazenamento refrigerado. E eu pergunto a vocês, por que o armazenamento refrigerado é o método mais eficaz na conservação pós-colheita de frutas e hortaliças? Então, o armazenamento pós-colheita ele reduz o metabolismo dessas frutas e hortaliças, permitindo maior conservação desses produtos. Então, o ideal é utilizar essas técnicas, aliar essas técnicas para permitir maior conservação das frutas e hortaliças. Como falei a vocês, temos diversas técnicas para reduzir a temperatura, remover esse calor do campo, como por exemplo o pré-resfriamento, que é feito antes do armazenamento. O produtor colhe seu produto, frutas, hortaliças, e antes de armazenar, esse produto é passado pelo pré-resfriamento. Geralmente é a primeira etapa do armazenamento refrigerado. Eu não posso já armazenar após a colheita. Tenho que passar esses frutos e hortaliças pelo pré-resfriamento. É uma operação separada que é feita antes do armazenamento e que tem como objetivo a remoção rápida do calor antes do armazenamento. E tem diversas vantagens, como redução da incidência de micro-organismos, diminuição da atividade enzimática e respiratória, inibição da perda de água, redução da produção de etileno. São essas vantagens. Por quê? Quando o produto vem do campo com uma temperatura elevada, essa remoção rápida inativa as enzimas que vão causar a degradação dos tecidos. E esse pré-resfriamento é feito através de diversas técnicas, como o uso da água, do vácuo, resfriamento com ar, resfriamento com gelo na embalagem. Então, com baixas temperaturas, esses tipos de resfriamento para remover o calor de forma rápida. Como, por exemplo, a gente vê aqui na imagem. Resfriamento rápido com a temperatura de 1 grau aqui, um isopor com gelo e água, onde esses alfaces que foram colhidos no campo que estão com temperatura alta vão ser colocados nesse isopor com água e gelo. Isso ajuda a limpar o produto, mas também tem que tomar muito cuidado com a qualidade da água, para que não haja contaminação por micro-organismos. Outro fator que deve ser levado em consideração é o uso de embalagens. Por quê? A embalagem ela permite maior conservação, tá? E varia de produto para produto. Por exemplo, a embalagem para comercialização de banana não é a mesma para tomate. Então isso depende da espécie.
E sempre visar embalagens que não causem danos futuros a esses produtos. E a gente tem diversos tamanhos, formas e materiais. Armazenar sempre produtos com qualidade, livre e isentos de infecção ou contaminação, ou seja, produtos sadios. Mas qual seria a função, as funções e requisitos das embalagens? A gente tem embalagens como cestas, caixotes, caixas aramadas, caixa de papelão, caixa de plástico. Então a produção é baseada nas especificidades de cada produto, onde a função básica de cada embalagem é o quê? Acondicionar os frutos e hortaliças para evitar danos ou perdas. Essas embalagens têm que ter resistência mecânica para proteção, proteger esses produtos de qualquer dano, e que tem a informação correta, ou seja, tem origem, natureza, destino e classificação. É aí onde surgem as embalagens nativas ou inteligentes. O que são embalagens nativas ou inteligentes? Elas protegem, interagem com o produto e com o ambiente. Tem como função a absorção de compostos que favorecem a deterioração, liberação de compostos que aumentam a vida de prateleira, monitoramento da vida de prateleira de alguns produtos, e junto a isso a gente faz o uso de filmes plásticos, aberturas, filmes e ceras comestíveis. Como, por exemplo, aqui, uma embalagem ativa ou inteligente com fio de PVC. Vejam aqui essas bananas que foram armazenadas sem o PVC, sem o filme, controle. Uma que teve revestimento combustível e uma com filme PVC. E a gente consegue ver que essa com revestimento, ela teve maior conservação. Aqui, ó, ela já está ficando mais preta. Essa outra também. Então esse revestimento permitiu maior qualidade. Da mesma forma aqui, ó, essa maçã que foi armazenada e utilizada duas embalagens, ó, um revestimento comestível e um filme PVC. Da mesma forma aqui, ó, que mostra o uso de revestimentos de amido, aqui em manga, acredito que seja, não é manga não, gente, é goiaba. O outro revestimento é gelatina, a letra C é um revestimento com lipídio, e aqui controle, não teve revestimento. A gente consegue perceber visualmente que essas frutas com revestimento, como por exemplo esses três primeiros revestimentos, promoveu maior conservação, ou seja, essas frutas de goiaba que foram utilizadas aqui, ó, essa fruta aqui que não teve revestimento, veja que amadureceu mais rápido, ou seja, teve menor vida útil. E aí a gente tem o uso de embalagens com atmosfera modificada, que é um dos métodos mais utilizados, que a gente modifica aquela atmosfera, onde a atmosfera normal que a gente vive tem 21% de oxigênio, 0,03% de gás carbônico e 78% de nitrogênio. Então, nesses sistemas de embalagem com atmosfera modificada, a gente reduz o oxigênio e eleva a quantidade de gás carbônico. E quais seriam as vantagens de reduzir esse oxigênio e aumentar o gás carbônico? Que vai reduzir a atividade respiratória, onde a maioria das enzimas elas atuam na presença de oxigênio. Então, se tem baixo oxigênio, consequentemente as enzimas vai ter menor atividade. E aí vai reduzir a atividade, a produção de etileno, micro-organismos e a transpiração. Dentro dos métodos de controle de atmosfera, como a gente vê aqui nessa imagem, ó, que é uma atmosfera modificada, faz-se o uso de embalagens com filmes poliméricos, que permitem o controle das trocas gasosas, coberturas com filme plásticos, o controle das aberturas dos contêineres durante o transporte, aplicação de filmes comestíveis, câmaras de armazenamento impermeáveis, como no caso de atmosfera controlada. A atmosfera modificada
se faz através do uso das câmaras de armazenamento, tá? E qual seria a diferença da atmosfera modificada e a atmosfera controlada? Então, na atmosfera modificada, pelo próprio nome diz, a gente consegue modificar a composição do ar. Enquanto que na atmosfera controlada, a gente tem maior controle dos gases que estão presentes no meio. Então é isso, pessoal. Alguma dúvida, se tiverem, vocês mandam um e-mail para a comissão. No site do evento tem todos os detalhes, tem um e-mail, tem o meu e-mail. Espero que tenham gostado da palestra e boa tarde a todos.